Olá a todos, alunos e alunas, eu sou o professor Gilberto Aparecido Angelosi e estou aqui para um primeiro bate-papo com vocês. A primeira coisa que eu queria falar convosco é sobre o conceito de psique. Psique, na verdade, é uma palavra que vem do grego clássico e que foi romanizada. Na mitologia grega, psique é uma divindade que representa a personificação da alma. O seu mito foi narrado para nós nos últimos tempos da antiguidade, e principalmente, ou melhor dizendo, na história latina. Ele é narrado na obra O Asno de Ouro, de Apuleio. E essa história é uma alegoria à alma humana que é purificada por paixões e desgraças, e é, portanto, preparada para desfrutar a verdadeira e pura felicidade. Nós vamos ter que Psique foi retratada em diversas obras de arte. Em algumas delas, ela aparece com asas de borboleta, representando assim, então, aquela lagarta que se rasteja, se transforma num casulo, e sofre uma grande transformação, então, e flutua na brisa durante a primavera. No mito narrado por Apuleio, nós temos que ele retrata Psique como uma mulher belíssima, tão bela, que ela acabou despertando a ira de Afrodite, que era a deusa da beleza, do amor, da sexualidade e a mãe de Eros. Por isso, a deusa Afrodite mandou então que o seu filho Eros atingisse Psique com as suas flechas, fazendo-a se apaixonar pelo ser mais desprezível de todos os seres. Esse ser mais desprezível de todos os seres era justamente uma figura monstruosa, vamos dizer assim. E por isso, então, ele, por sua vez, faria com que Psique se afastasse do mundo. Nesse sentido, então, nós temos que Eros, ao tentar cumprir a ordem de sua mãe, por sua vez, acabou, segundo parece no mito contado por Apuleio, sendo atingido ele mesmo por uma de suas flechas, o que fez com que ele se apaixonasse por Psique. Mas, ao mesmo tempo, ele não poderia deixar que sua mãe soubesse disso. E o que acabou acontecendo é que o pai de Psique já havia casado as duas filhas, que não eram tão bonitas quanto ela, mas não havia ninguém que se apaixonasse ou quisesse se casar com a sua filha. Ele vai ao templo de Apolo, e no templo de Apolo, então, nós temos que ele é informado por influência de Eros, Eros influencia Apolo e faz com que Apolo, por sua vez, fizesse com que o pai cresce, que ela deveria se casar com Zéfiro. E que para isso, então, ela deveria ser levada ao alto de um rochedo e deixada lá à própria sorte, até adormecer e ser conduzida por Zéfiro a um palácio magnífico. Chegando lá, nesse palácio,
a princesa não encontrou ninguém. Era um palácio suntuoso, e quando ela sentiu fome, né, já veio um banquete para ela. À noite, uma voz suave, levada por Eros, né, levou-a, né, a compreender as delícias do amor nas mãos do próprio Deus do amor. Mas ela não conhecia o seu marido. E os dias passavam, os prazeres aumentavam, né? Mas ela, por sua vez, amava demais o esposo, né? E queria conhecer o seu rosto. Com o passar do tempo, ela sentiu saudades das irmãs e pediu que as irmãs fossem trazidas ao seu encontro. Eros resistiu e advertiu que as irmãs eram invejosas mulheres. Né? E mesmo assim, né, as irmãs a princípio se mostraram apiedadas, etc., tudo mais, mas acabaram induzindo ela, então, né, a querer ver o rosto do seu marido. Né? E dessa maneira, então, né, começaram a colocar na cabeça dela uma série de insistências, né, para que ela vencesse, né, essa ausência do rosto do marido, etc., e assim por diante. Então nós temos, né, que após perceber, né, o Eros veio visitá-la, ela não viu o rosto dele, né, e após ela perceber que Eros havia adormecido, ela se levantou, tomou uma lâmpada, né, e dirigiu para o rosto do seu esposo. Quando ela faz isso, que ela vê o rosto de Eros, né, ela, sem querer, né, deixa pingar gotas de azeite no ombro dele. Eros acorda, né, assustado, e percebendo que tinha sido traído, porque ele disse que ela nunca poderia ver o seu rosto, ele voa, né, por uma janela. Né? Psique tenta segui-lo, mas cai desmaiada no chão. Então o castelo desaparece. E Psique volta para a casa dos pais, reencontra as irmãs que fingem piedade dela, etc. E ela vai caminhar dias e noites, sem repouso e sem alimentação, até que ela vai escalar a montanha, né? E encontra o templo, etc. E ao chegar ela se depara com montões de trigo, de centeio, cevadas, ferramentas, todas misturadas. Ela os separa, os organiza, e o templo pertencia a Deméter. Né? E Deméter, por sua vez, grata pelo que ela fez, né, ajuda então que ela reconquiste Eros. Né? Mas primeiro ela precisava conseguir o perdão. E para isso, então, ela vai desenvolver 4 trabalhos. Até, né, que depois de vencida todas as dificuldades, né, ou seja, Afrodite era filha de Zeus. Né? Nós temos então que ela, por sua vez, vai, entre outras coisas, né, entregar, né, uma caixa a Afrodite. Eros, por sua vez, vai ser curado da queimadura. Eu estou sintetizando para que nós não nos alonguemos mais tanto. Né? Eros vai ser curado da queimadura que ele havia sofrido, etc. Né? Afrodite, por sua vez, advoga junto a Zeus, né, para que ele intercedesse junto a Eros. Né? E nós temos então que posteriormente, né, Hermes leva, né, Psique
a Assembleia Celestial, ela é tornada imortal, né, e vai ficar definitivamente unida a Eros. Né? Mais tarde eles vão ter uma filha com o nome Edonê, que é a deusa do prazer. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para que a gente possa falar então do conceito de psique, né, para Carl Gustav Jung.